Fala aí, meus amigos, tudo certo? Como é que vocês estão nessa terça-feira? Fala comigo. Hoje é dia de falar de Endrick, é dia de falar de futebol europeu, é dia de falar de Real Madrid, é dia de falar sobre futebol brasileiro também, por que não, né? Endrick é uma joia do nosso futebol. Antes de tudo, se inscreve no canal e deixa o like para ajudar muita gente. E vamos embora para mais um vídeo falando sobre o destino e o futuro de Endrick. O que Endrick deve fazer nesse momento. Eu acho que o título já diz muito, né? O Endrick precisa fugir do Real Madrid desesperadamente. A minha opinião é essa. Eu vi Fred Caldeira falando sobre isso hoje na Casa TV e eu tendo a concordar muito firmemente. E eu vou trazer aqui alguns argumentos. Eu vou colocar na tela o nosso SofaScore. E não necessariamente por estatísticas, mas pelo elenco do Real Madrid. Para a gente conseguir ver algumas coisas. Deixa eu puxar aqui bonitinho. O nosso Real Madrid. Cara, por que acontece? Saíram notícias. E aí, notícias a gente consegue especular algumas coisas. José Mourinho tá gostando do trabalho de Gonzalo Garcia. Mais uma vez o Endrick sendo escanteado pelo Gonzalo Garcia. O que me assusta assustadoramente, é sacanagem. Que frase, hein, meu Pedro? Você tá voando, meu garoto. Cara, o Endrick, com todos os treinadores nos quais ele trabalhou, ele teve dificuldades para jogar. E isso me pega um pouco. Desde o Palmeiras com o Abel demorava a colocar ele para jogar. O Abel foi eliminado de uma Libertadores porque não colocou o Endrick para jogar. Não necessariamente por causa disso, né? Mas porque foi muito questionado por que ele demorou tanto para colocar o Endrick, etc. Depois no Real Madrid, ele não joga com o Ancelotti direito, ele não joga com o Xabi Alonso, ele não joga com ninguém. E aí ele vai pro Lyon. Aí ele chega no Lyon, mesmo no Lyon, que ele fez 16 jogos, foi titular em 14. Esses 2 jogos que ele ficou no banco, ele foi criticado publicamente pelo treinador, falando que... Opa! Voltamos. Falas do treinador sobre o trabalho defensivo do Endrick, o que o Endrick deveria deixar de fazer, começar a fazer, etc., questionando o jogo do Endrick em si. Treinador do Lyon, gente. Do Lyon. Pelo amor de Deus. E assim... E aí ele chega na seleção brasileira, depois de muito pedir, o Ancelotti convoca o cara, e depois de muito pedir, implorar, o Ancelotti coloca ele pra jogar. Tipo assim, todo mundo se questionando, cara, por que o moleque não joga? Porque ele não é titular da seleção brasileira, ele joga muito, não sei o quê. Ainda estou esperando alguém me explicar isso. E com o José Mourinho não parece que vai ser diferente. Tá? Não parece que vai ser diferente. E aí, cara, qual atitude eu tomaria se eu fosse o menino Endrick? Vamos lá. Se eu fosse também não, né? Porque eu não consigo ter todas as... tudo com ele que pode analisar nesse caso, tem muito mais do que a gente sabe, né? Mas aqui eu puxei o elenco do Real Madrid aqui pra gente dar uma olhada nos atacantes, tá? Adiciona-se Ian Diomandé nessa lista, tá? Então, o Mastantuono eu não considero tanto, porque eu acho o Mastantuono mais um meia. Só que vamos lá. Rodrigo joga pela direita. Aí tem Arda Güler também, Brahim Dias também, que eu considero. E o próprio Bernardo Silva pode fazer essa função, de jogar pela direita. Ou seja, Rodrigo, Arda Güler, o Diomandé que agora chegou, o Bernardo Silva, podem fazer essa função de ponta pela direita. É uma das funções que o Endrick desenvolveu e aprendeu, começou a fazer mais durante o período que ele esteve no Lyon. E que eu achei que pudesse ser até uma alternativa para ele, para jogar mais pelo Real Madrid. Centroavante, você tem o Mbappé. Meu irmão, de verdade, assim, vamos pensar racionalmente. Quantos anos o Mbappé vai ficar sendo titular do Real Madrid? Ele tem 27. Ele pode ficar até os 37, se ele quiser. Para mais. O Mbappé é assim, é um nível de jogador do mais alto escalão do futebol mundial, da história. Não é nem só atual. Então o Endrick, obviamente e automaticamente, vai ter dificuldade para jogar nesse Real Madrid. E aí você tem um Gonzalo Garcia, que a gente acha fraco, que eu acho o Endrick 10 mil vezes melhor do que ele, sendo elogiado pelo treinador, notícia saindo que o treinador tá gostando do trabalho do cara, que ele tá se sobressaindo nos treinos. E aí você começa a colocar as coisas na balança e você fala, cara, ele vai voltar pro fim da fila de novo. Ele vai emprestado, vai bem no empréstimo e volta de novo pro final da fila. Então, cara, assim, é pro Endrick olhar a situação, analisar friamente, óbvio, e olhar e falar, cara, eu preciso ir embora daqui, senão eu não vou jogar, velho. Se eu não for embora desse lugar agora, eu não jogo essa temporada. Aí quando bater o meio da temporada de novo, ele vai ter que ir embora de novo. E aí vai ter que fazer outra transição para outro clube, para se adaptar a outro país, possivelmente, falar outra língua, tudo de novo. Outro treinador, outro estilo de jogo, talvez até outra posição, outras funções em campo. E ele vai ter que fazer tudo isso de novo no meio de uma temporada. Por que não agora, que é uma transição pós-Copa do Mundo, uma Copa que ele sai menor, porque ele teve oportunidades no plural e não fez gol,
Teve a bola da classificação do empate do Brasil, no caso, contra a Noruega, não fez o gol, foi criticado, foi questionado, foi reserva todos os jogos, quando entrou não foi bem. Então, assim, ele sai menor. Ele vinha no empréstimo muito maior do que ele saiu do Real Madrid. Ele voltava grande. Teve a Copa do Mundo, ele volta menor. Então, assim, é hora do Endrick olhar para a própria carreira e falar, cara, se eu quero ser o camisa 9 da seleção dos próximos 10 anos, as próximas 3 Copas do Mundo eu quero ser o camisa 9 da seleção brasileira, eu preciso estar em um clube que eu vá jogar, em um clube que eu vá me desenvolver, que eu vá crescer, que eu vá ter grandes números, que eu vá chamar a atenção do futebol mundial, que eu seja um dos grandes nomes de uma liga, que eu seja o cara de um time, porque não é possível que ele vai ficar no Real Madrid sendo banco do Mbappé por mais uma temporada inteira. Não consigo crer que ele vai fazer isso. Eu não consigo acreditar que o Endrick vai ficar mais uma temporada de Real Madrid sendo banco do Mbappé. A temporada que o Mbappé chega, a temporada... Vou abrir até na tela, tá? Eu ia só falar, porque eu anotei, mas eu vou buscar aqui. A temporada que o Mbappé chega no Madrid, que é a temporada 24-25. Aqui, La Liga. 25-26 o Endrick fez um jogo só. A 24-25, o Endrick joga em 22 partidas. Ele é titular em 3. Ele é titular em 3 jogos. E faz um gol. Tendo 2,45 de gols esperados, inclusive, ainda. Mas, cara, o cara jogou 22 jogos. Olha a média de minutos dele por jogo. 18 minutos por jogo. 18 minutos por jogo. Isso não é nada. Isso é uma miséria, é uma mixaria. Não é possível que a gente vai ter mais uma temporada que a gente vai querer ver o Endrick. Nossa, olha a câmera. Não é possível que a gente vai ter mais uma temporada tendo o Endrick que a gente tanto espera na seleção brasileira, que tem tanta estrela, que a gente fala que o moleque é iluminado, e não sei o que ele faz muito gol, que ele precisa jogar, meu Deus do céu, o 9 da seleção, e ele vai ser banco do Real Madrid de novo. E a gente já viu o Ancelotti fazer isso, a gente já viu outros treinadores da seleção brasileira fazerem isso. Na verdade foi só o Ancelotti, né? O Dorival convocava de qualquer jeito. E pra mim tem que ser assim, tem que convocar independente, mas vamos lá. O Ancelotti vai olhar, vai fazer a convocação, próxima convocação. A próxima eu acho que o Endrick vai estar, mas assim, durante o ciclo. Vai olhar pro Endrick e vai falar, putz, mano, últimos 2 meses aí, entre uma data FIFA e outra, vai 3 meses. Nos últimos 3 meses, o Endrick fez 4 jogos como titular. Eu vou convocar o Evanilson, pô, vou convocar qualquer um. Ele não convoca o Endrick se o Endrick for banco, cara. Não vai convocar. Não vai convocar. O velho é chato, já deu pra ver. O velho tem indisposições pra colocar os moleques pra jogar. A gente já viu isso acontecendo. A gente já percebeu. Já deu pra ver. E aí o cara vai passar mais uma temporada inteira de Real Madrid sendo banco? Não é possível, cara. Não é possível. Ele não viu o Mbappé na Copa do Mundo, não? Fazer 10 gols. 10 gols na Copa do Mundo? A gente não assistiu isso, não? O Mbappé pegar uma Copa do Mundo e fazer a Copa do Mundo com mais gols desde 1900 de Guaraná com rolha. O cara meteu 10 gols na Copa do Mundo. Você acha que ele vai chegar no Real Madrid e o Endrick tem alguma chance de jogar? Mas nunca! Ele vai fazer 3 jogos na Copa do Rei. Se muito. Contra o Deportivo de La Cucaracha lá, mano, na 3ª, 4ª divisão da Espanha, ele vai jogar de titular lá, vai fazer 3 gols, a gente vai falar, nossa, como ele é banco. E aí a resposta vai ser, o Mbappé, pô, o Mbappé, o melhor jogador do planeta. Tá entendendo a parada? É assim, é situação do Endrick chegar pro Real Madrid, falar com o Florentino, falar com o empresário, falar com Deus e o mundo, falar, gente, me libera pelo amor de Deus, eu preciso ir embora. Ah, Endrick, a gente tem um projeto aqui pra você de carreira. Não quero projeto de carreira, eu quero ir embora. Meu projeto de carreira é outro. É ser titular num grande time. Eu quero sair daqui. Pô, mano, desculpa, a Premier League. Eu fui puxar a Premier League aqui, né? Porque, pô, a gente falou de Vini ontem. E o Vini possivelmente indo pra Premier League e tal. Eu falei, cara, deixa eu pensar aqui a Premier League, né? Os centroavantes que tem lá e tal. Pô, se o Endrick não joga. Cara, sem sacanagem. Olha a tabela da Premier League, irmão. Olha os clubes que estão na Premier League. Vamos analisar legal, tá? Vamos analisar legal. Eu olhei aqui. De verdade. Eu fui puxar o Big Six, né? Falei assim, vou pensar em Big Six primeiro, porque, pô, o cara joga no Real Madrid, ele não vai sair pro Hull City, pro Coventry City, não é assim, né? Vamos lá. Cara, eu pensei aqui, o Arsenal, vamos por um. O Arsenal, você tem ali, pô, o Gyökeres, o Havertz, é até difícil. Eu vou considerar o Arsenal como um clube difícil, tá? Voltamos, peço perdão. Fui exigir demais no meu computador aqui para abrir outra aba. Ele não foi capaz. Vamos pensar em Arsenal primeiro. Tem o Gyökeres lá, foi contratado a peso de ouro, vai ter toda a paciência do mundo para poder jogar. Não tem jeito. O Gyökeres, ele fez uma temporada fraca, foi reserva na final da Champions pro Havertz. Havertz
decisivíssimo, fez um gol na final da Champions, inclusive. É difícil de jogar nesse clube. Não negaremos. Não negaremos, tá? O Arsenal é difícil. Mas eu vou colocar os outros aqui. E, cara, eu vou deixar na tela cheia pra gente não ter essas travações aqui, tá? Mas vamos lá. Eu coloquei 3 clubes aqui da Premier League, tá? Dos que eu pensei. Manchester United, por que não? Você tem lá o Sesco. O Sesco não foi titular na maioria dos jogos da Premier League. O Matheus Cunha. Matheus Cunha não é centroavante. Falei isso aqui durante a Copa e falo de novo. Matheus Cunha não é camisa 9. Matheus Cunha e Endrick podem jogar juntos facilmente. Matheus Cunha não é camisa 9. No United ele joga na esquerda, da esquerda pra dentro, meu Deus! Joga da esquerda pra dentro, joga como camisa 10 às vezes, não joga de 9. Matheus Cunha não é camisa 9. O Endrick tomaria essa vaga, brigaria por vaga como titular com o Sesco, centroavante da República Tcheca. Bom centroavante. O Endrick tem capacidade de ser titular. O Tottenham. Ah, mas o Tottenham brigou para não cair, não sei o que. Beleza, irmão. O De Zerbi chegou, não caiu. A próxima temporada, o pensamento do Tottenham é outro, tá? O pensamento é outro. O Richarlison não é melhor do que o Endrick. Óbvio. O Solanke não é mais centroavante do que o Endrick. Me desculpa, não consigo crer. Se o Endrick não seria titular no Tottenham, eu preciso parar pra fazer outra coisa da vida. Aí o outro clube que eu coloquei como possibilidade, aí não tá no Big Six, é o Brighton. Ah, porque joga no time pequeno da Premier League, irmão. O Endrick não entra na prateleira André e João Gomes, que jogam no Wolverhampton, tá? E que também, pra mim não vejo como um grande problema. Ah, o Bruno Guimarães joga no Newcastle, joga na seleção, papo de, mano, nego chato. O Endrick saindo do Real Madrid indo pro Brighton, vai descer um escalão na carreira? Óbvio, vai descer um escalão dos clubes assim. Ele baixa umas 2, 3 prateleiras em grandeza de clube, em importância e impressão pra jogar. Mas ele joga na Premier League, no nível mais alto de ligas do futebol mundial, contra os principais times do futebol mundial hoje, a maioria deles está na Premier League. O Endrick teria minutagem, teria jogos como titular, seria titular durante uma temporada inteira, jogaria competição europeia, eu acho que a Conference talvez, mas se for uma Europa League ainda melhor. Pô, seria lindo, na minha visão. Borussia Dortmund. Pô, mano, Borussia Dortmund tem com característica usar jogadores jovens, revender, fazer bons trabalhos com os jovens. E não tem, desculpa, você não vai me convencer, ainda mais agora que vendeu o ADM, que tem algum centroavante que possa jogar mais do que o Endrick em algum momento da vida. O próprio Lyon, que ele acabou de sair, foi muito bem no Lyon, se adaptou muito tranquilamente com a torcida, com a cidade, com tudo, todo mundo amou o cara lá. Pode ser uma possibilidade também. E aí a outra que eu coloquei é o Tópica. É assim, seria pra criar o caos, mas eu acho lindo. Se eu sou um Endrick, eu compro esse barulho, tá ligado? Eu acho que falta, não sei se é personalidade a palavra, eu acho que é maluquice já sobram parafusos pro Endrick nesse caso. Mas o Barcelona precisa de um camisa 9. O Barcelona precisa de um 9. Alô, Deco. Alô, Deco. Quer fazer a ligação não, paizão, pro menino Endrick? Pô, se eu sou irmão, tu sair do Real Madrid pro Barcelona, se ele me faz isso e inventa de fazer uma temporada aí de seus 30 golzinhos aí, 20 e poucos golzinhos, nossa, ia ser lindo de ver, moleque. Ia ser lindo de ver o Endrick saindo do Real Madrid pro Barcelona. Não tem jeito. Cara, assim, mas porque, pô, ele vai ser muito odiado, blá, blá, blá. Odiado pela torcida do Real Madrid e odiado por ninguém é a mesma coisa. Ser odiado pela torcida do Real Madrid, irmão, tanto faz. Vai criar o caos no futebol mundial, vai ser falado no mundo inteiro. O cara saiu do Real Madrid para ir pro Barcelona, meu Deus do céu. Olha, o Endrick vai ser falado por todo mundo, vai ser uma grande estrela na La Liga, porque todo mundo vai querer ver o Endrick jogar, porque eu vou falar, mano, o cara acabou de sair do Real Madrid, era promessa do futebol brasileiro, foi pro Real, saiu do Real pro Barça 6 anos depois, o cara é maluco. O cara é maluco, chegou maluco. Apresentação aqui, camisa 9, escrito maluco, o cara é louco, o cara é tetel da cabeça, o cara é dodói. O cara saiu do Real Madrid pro Barcelona, o cara é louco. Tem que ser isso, mano. Comprei o papo, mano, Eu acho que eu vi o KPJ falando isso no Instagram. Eu fui bom influenciador, KPJ. Falei, cara, ir pro Barcelona seria lindo, mano. Se ele vai pro Barça, seria lindo. Ele cria o caos, ele vira um dos grandes nomes da Liga Espanhola, passa a ser o Endrick. Todo mundo vai querer ver o Endrick jogar, mano. Um Barcelona, mano, imagina o Barcelona e Real Madrid no Santiago Bernabéu com o Endrick pisando lá, se ele for titular do Barcelona. Meu irmão do céu. Aí o ataque, né? Lamine Yamal, Rafinha, Endrick. Quem é o centroavante? Sai daí, pô. O Rashford não renovou com o Barcelona. O Rashford foi embora. Poderia fazer camisa 9, não faz. Lewandowski foi tirar férias na MLS lá com o Messi. Foi tirar férias lá, vai jogar no... Que time que é que ele foi? Não é o de Vancouver, né? Vancouver tá o Miller. Ele foi pra algum time da MLS. Não quer mais jogar bola, o Lewandowski. O Anthony Gordon é ponta, não é centroavante, nunca vai ser. Precisa de um 9?
Liga pro moleque, falei, irmão, você não quer vir pra cá, não? Dá seus pulos aí, vai, vambora. Vou trazer, vou trazer. Ah, mano, simples, simples. Eu pulava o muro facilmente, iria pra Catalunha jogar no Barcelona com o Rafinha, jogar com o Pedri, jogar com o Dani Olmo, jogar com o Fermin, time bom. Espanha atual campeão do mundo, tem vários jogadores lá. Pô, vai, mano. Hendrick, o papo tá dado, irmão. É isso. Forte abraço, se inscreve no canal, deixa o like pra continuar acompanhando os conteúdos aqui sobre futebol todos os dias. Futebol brasileiro, futebol europeu, futebol de salão, futebol de sabão, futebol feminino, futebol no céu. É nóis, tamo junto, fiquem com Deus e um abraço.